Pessoal, essa nossa primeira aula, então, ela vai ser sobre objetivos de mídia, tá? A ideia é que, assim, toda a primeira aula que a gente for colocar aqui no nosso material virtual, ela vai ser sobre todos os objetivos de mídia, que são as fases que vocês vão ter que passar para o seu cliente anunciante. Como é que vai funcionar, tá? Vocês já fizeram o briefing de mídia, a gente já vai falar sobre isso nesse vídeo. E agora estaria na hora da parte do plano de mídia de vocês fazerem os objetivos, né? Que vocês deveriam traçar os 4 objetivos de mídia, que a gente já vai falar também. Então, eu vou passar para vocês, vão ser mais ou menos 5 vídeos, tá? Esse vídeo introdutório sobre como que a gente vai fazer aqui, vou falar um pouco sobre o briefing de mídia, os objetivos de mídia. E depois vão ser 4 vídeos, cada um falando de cada um dos objetivos de mídia e como traçá-los, como apresentá-los e tudo mais, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o fato de que a gente tem os objetivos de mídia, eles são retirados. Não é que eles são retirados. Você começa a chegar à conclusão de que algumas estratégias são melhores para o teu cliente anunciante a partir daquilo que ele conta para você. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos informações que nos vão abastecer para tomar os melhores objetivos de mídia, para tomar as melhores decisões de mídia, são justamente aquelas que lá no nosso material a gente falou sobre o briefing de mídia, que são informações como, por exemplo, o produto e o cliente, né? Como que eles são, se é um produto mais tradicional, se é um produto um pouco mais eletrônico, se é um produto progressivo, se ele é um produto em que você precisa mostrar como ele é manuseado ou não. O cliente anunciante, se ele é mais tradicional, se ele é um pouco mais conservador ou se ele é super progressista. Como que funciona esse cliente anunciante e esse produto vai influenciar na tua própria maneira de fazer mídia, na maneira de fazer mensagem publicitária e também escolher os meios de comunicação. Então isso é importante de você saber. Tem outros elementos aqui que, se você olhar, eles são exatamente aqueles tópicos lá do briefing de mídia. Então, o público-alvo, o mercado, como é que está funcionando o mercado, como é que as pessoas estão comprando. Você tem a intenção de trazer não consumidores e consumidores do mercado. Isso vai influenciar, por exemplo, no objetivo de alcance, né? No objetivo de frequência também. Enfim, todas essas informações são aquelas que vocês deverão levar em consideração na hora de pensar os objetivos de mídia. Por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver aqui na nossa disciplina que há determinados elementos do marketing, ou seja, esses que vocês estão encontrando aqui nos objetivos de mídia, que vão ajudar vocês, vão te dar pistas sobre quais seriam as melhores estratégias que vocês escolheriam, tá? E aí, como você pode perceber aqui, esses objetivos de mídia, eles acabam se dividindo em 4: o alcance, a frequência, a continuidade e o mercado geográfico. Tenho 2 considerações aqui para fazer que são bem importantes. Uma é em relação à diferença entre o alcance e o mercado, e outro é em como que você equilibra esses 4 objetivos de mídia. Então, primeiro eu vou falar sobre a diferença entre o mercado e o alcance. O alcance, como vocês já viram antes, e como vocês vão ver aqui nessa disciplina, quando eu for falar especificamente de alcance, ele é um número de pessoas diferentes dentro do mercado em que você quer atuar. Então, assim, quando a gente fala de mercado, a gente está falando aqui de mercado geográfico na mídia. Então, a mídia ela está trabalhando com uma questão de abrangência geográfica. Como vocês vão ver aqui mais para frente, nos próximos vídeos, o mercado geográfico ele tem a ver com a capacidade de distribuição e produção do seu cliente anunciante, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o teu cliente anunciante ele tem uma distribuição nacional. Tá? E aí, muito provavelmente, o que vai significar isso? Vai significar que na hora que você for pensar sua mídia, você vai ter que considerá-la o mais nacional possível. Ou seja, geograficamente, você vai ter que espalhar essa mensagem para todo o território nacional, tá? O alcance, ele tem a ver, claro, com o mercado, mas ele não é igual ao mercado. O que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que o seu público-alvo seja pessoas de 35 a 45 anos. Vamos supor. Então, e você tem que impactar
o teu objetivo de alcance é um alto objetivo de alcance, vamos supor. E vamos supor que você estabeleça que pelo menos 80% do seu público-alvo, ou seja, do perfil do teu público-alvo, tenha que ser impactado na sua campanha. Tu vai gerar propostas para impactar 80% do teu público-alvo. Esse público-alvo de qual a gente está falando é o público-alvo que está dentro deste mercado geográfico. Então, por exemplo, eu quero diminuir o alcance, não é tirar uma cidade, aí eu diminuo o alcance da campanha. Não, você tem que diminuir o alcance, você tem que diminuir o número de pessoas dentro desse mercado. Se você tira uma cidade, por exemplo, do teu mercado geográfico, tu está diminuindo o mercado geográfico, mas tu continua tendo que impactar 80% das pessoas que estão naquele mercado geográfico. Entende? E isso vai ser bem importante na hora da gente comprar espaços de mídia. Porque pode ser, por exemplo, que numa cidade super urbanizada, um grande centro urbano, você decida impactar 90% do público-alvo. A sua compra de mídia vai ter que focar nessas pessoas. E talvez numa área mais rural, você vá diminuir o número de pessoas que você quer impactar, porque você nem tem muita capacidade de distribuição ou produção para aquele mercado mais rural. Daí você continua no mesmo mercado, só que ao invés de impactar 80% do teu público, tu impacta 60%, vamos supor. Então, assim, mercado e alcance são coisas diferentes. Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu acredito que lá na hora que a gente for fazer a nossa aula, especificamente sobre alcance, especificamente sobre mercado, eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas às vezes isso confunde os alunos na hora de tomar decisões. Então fiquem bem, retornem esse vídeo aqui para vocês lembrarem da diferença entre mercado e alcance. E a outra questão que eu queria falar com vocês é sobre o equilíbrio desses objetivos de comunicação. Tá? Então assim, nós temos os 4 aqui: alcance, frequência, continuidade e o mercado geográfico. Nem sempre a verba ela vai conseguir abarcar tudo aquilo que o cliente anunciante precisa ou demanda na hora do briefing ou na hora que vocês estão fazendo as suas decisões estratégicas. Vamos supor, esse cliente anunciante, ele tem uma determinada verba, vamos supor que ele tem uma verba de, R$500 mil. Para um mercado regional, vamos supor, para a gente estar falando, sei lá, do Vale do Itajaí, essa verba é uma verba que me parece uma verba que dá para se utilizar de bastante meio de comunicação de massa, né? Só que se você dividir esse valor para todos os meses do ano, que vai dar R$50 mil, talvez algumas decisões vão ter que ser feitas para que esses R$50 mil, um pouco menos de R$50 mil que você vai ter por mês, dê para alcançar todo mundo e para, enfim, repetir muito a sua informação. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu coloquei uma linha aqui para vocês entenderem que essa linha, ela pode, por exemplo, ir para um lado ou para o outro. Ela pode oscilar. Opa, eu troquei o slide aqui. Ela pode oscilar. Então, por exemplo, pode existir uma situação em que, dada a verba e a necessidade do cliente, você precisa impactar toda a região em que esse cliente distribui o produto dele e ele precisa comunicar o ano todo, porque ele é um produto que se faz compra o ano inteiro. Ele é um produto de venda horizontal, ou seja, ele não tem exatamente uma sazonalidade. E se você não ficar impactando o público-alvo com esse produto, por exemplo, o público-alvo esquece, porque às vezes é um produto que não possui tanta fidelidade assim, do público consumidor, né? Então, o que você faz? Você teria que, por exemplo, jogar essa linha aqui um pouquinho mais para cá. Então, talvez o alcance e a frequência da sua campanha, ela não seria tão forte, você não conseguiria demandar tanta compra de espaços diferentes de publicidade, por exemplo, para conseguir impactar pessoas diferentes, ou você não conseguiria repetir tanto a mensagem, porque você tem o ano inteiro para anunciar. Então, fica super difícil de você fazer uma campanha super impactante nesses momentos. E pode acontecer o contrário também. Então, por exemplo, assim, ela é uma campanha promocional, eu preciso acabar com o meu estoque e eu tenho R$500 mil. Então, o que você pode fazer? Essa campanha, essa linha aqui, ela vai um pouquinho mais para cá, no sentido de que a sua continuidade, ela vai diminuir. Então, ao invés de você usar o ano inteiro, você utilizaria, concentraria em 3 meses a sua campanha, ou até em um mês, dependendo do tipo de campanha.
E aí, naquele mês inteiro, você pode pegar todos esses 500 mil reais de verba, claro, assim, né, gente, super hipoteticamente, e concentrar em colocar em todos os possíveis canais de comunicação para você impactar várias pessoas diferentes do seu público-alvo e repetir muitas vezes essa mensagem para você ter um alto nível de frequência da exposição dessa mensagem. Mesmo que, por exemplo, tu também acabe sacrificando um pouquinho o mercado. Como é que tu faria isso? Vamos supor que você vai impactar, teria que impactar Santa Catarina inteira. Aí o que você faria? Ao invés de você colocar em todas as cidades de Santa Catarina, você vai se concentrar nas cidades de maior circulação de capital. Então você pegaria as capitais, você pegaria, por exemplo, os grandes centros urbanos de Santa Catarina, né? Daí você faria assim, Florianópolis, Joinville, aqui o Vale do Itajaí, algumas cidades, Criciúma, Tubarão, Joaçaba. Você iria Rio do Sul, você ia concentrar Lages, você ia concentrar nas cidades em que tem a maior circulação de capital, os maiores mercados do estado, e aí você vai utilizar mídias eletrônicas que se distribuem um pouquinho mais rápido, ou seja, tu consegue impactar as cidades menos populosas, né? E aí você respinga, digamos assim, em mídia nessas cidades, mas você se concentraria nas cidades em que tem o maior potencial de venda, porque o potencial urbano seria, obviamente, o potencial de maior consumo do mercado. Tá? Então é só para vocês entenderem, por exemplo, como isso daqui vai oscilando. Vai depender da verba, vai depender dos objetivos de comunicação e vai também da distribuição, do mercado, né? Ou seja, de todas essas informações que o briefing de mídia pode te dar. Tá? Então essa é a primeira parte que eu queria falar com vocês, e os próximos vídeos vão ser especificamente sobre esses objetivos: o alcance, a frequência, a continuidade e o mercado geográfico.